Olá, seja bem-vindo à aula sobre o método gráfico. Nesta aula vamos aprender a resolver o sistema de duas equações pelo método gráfico. Quanto aos métodos, essa é a última aula desta sequência. Começamos com o método de substituição, agora vamos terminar com o método gráfico. Bem, este método gráfico é extremamente essencial o aluno estudar, de preferência por último também, porque assim ele já conhece os outros métodos analíticos. Os outros métodos, que são os métodos de substituição, método de comparação e método da adição, são métodos analíticos. O aluno, o aluno, ele resolve de forma analítica, ele resolve, efetua cálculos e por meio desses cálculos ele chega ao valor das variáveis. Então, são métodos analíticos. Este método que vamos estudar aqui não é analítico, é um método gráfico. Ou seja, vamos passar para o desenvolvimento da aula. Como é que vamos então resolver um sistema de duas equações pelo método gráfico? São dois passos apenas, como é de costume. O primeiro passo é representar graficamente cada equação. Neste método, o aluno precisa entender que cada equação ele representa um objeto, que vamos ver daqui a pouco qual é. E, na verdade, o aluno já estudou esse objeto na oitava classe. Depois de traçar representar o gráfico de cada equação, basta fazer uma observação, que é o segundo passo. Basta observar. Aqui o aluno observa, ele aqui não calcula, ele aqui observa. Ele vai observar o ponto de interseção dos dois objetos no gráfico. Ou seja, o aluno, ele terá, no gráfico, terá o seguinte. Primeiramente, ele terá cada objeto, que nesse caso, matematicamente ou analiticamente é uma equação. No gráfico ele não vai ver equação. No gráfico ele verá o objeto que essa equação representa, que no caso, por ser equações do primeiro grau com duas incógnitas, isso é representação de uma reta. Então o aluno terá uma reta, essa reta que pode ser chamada de reta R, e depois terá outra reta que pode ser chamada de reta S. Cada reta aqui representa uma equação. hum? É a representação gráfica de uma dessas equações. Essa pode ser a equação R e essa pode ser, por exemplo, a equação S. E depois o aluno basta observar em que ponto é que as duas retas se intersetam. Este ponto em que as duas retas se intersetam, então, é a famosa solução do sistema de equações. Então, nesse caso, vamos ver na prática. Falar muito nunca ajudou ninguém. Vamos ver na prática. Vamos resolver o primeiro exercício. O primeiro exercício é x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Ao desenvolver essa aula, nós partimos do ponto que o aluno sabe representar graficamente uma função afim, que é uma função que tem essa forma, y igual a ax mais b. Esta função é estudada na oitava classe. Nós partimos do ponto que o aluno conhece essa função e sabe representá-la graficamente. Se o aluno não sabe, não conhece essa função e não sabe como representá-la graficamente, então o aluno não está pronto para assistir essa aula. Pausa a aula, vai e assista a aula sobre função afim. Vamos então resolver o primeiro exercício. A primeira equação eu vou considerar como uma equação da reta R. Nós temos que ela é, eu até vou embelezar aqui. Aqui será a reta R, essa será a reta S. A reta R tem esta equação, a reta S tem esta equação. Vou usar essa expressão para o aluno perceber, porque estamos a falar aqui de método gráfico. Então, para a primeira reta, que é a reta S, vou colocar uma cor mais bonita aqui. Pronto. Então, para a reta S será. Eu vou isolar o y, né? Y igual
a 7 menos x, aqui na reta S. Então, para o aluno perceber que isso é uma função afim, então fica menos x mais 7. Isso é o mesmo que está em cima. A única diferença aqui é estética. Eu apenas escrevi primeiro o menos x e depois escrevi o mais 7. Vou representar, para representar graficamente uma função afim, basta ter dois pontos. Então, para esta reta, eu vou então definir dois pontos. Eu terei aqui a tabela. Aqui são os valores de x e aqui são os valores de y. Então, dois pontos bastam. O primeiro ponto, eu vou aqui, neste ponto aqui, não é? Eu vou aqui, o aluno, tudo que o professor vai fazer aqui está explícito na aula sobre função afim. Por isso aqui não vou dar muitos detalhes, vou direto ao assunto. Depende de mim, eu vou dizer que aqui x é igual a zero. Se x for zero, qual será o valor de y? Bem, então y de zero vai ser igual. Aqui vai ser, onde tem o 7 menos, no lugar do x vou colocar o zero. Então isso vai ser igual a 7. Então quando x é zero, y é 7. Pronto. Agora vou fazer o inverso. E se y for igual a zero? Se y for igual a zero, então teremos aqui y será zero. Eu venho aqui na equação e substituo o lugar de y por zero. Então eu terei assim: zero será igual a menos x mais 7. Vou passar esse x para cá. Passando esse x para cá, o que terei? Ele vem para cá ficar positivo, então vai ficar x igual. E o 7 permaneceu lá no outro membro. Nesse caso, terei que quando x é zero, ou quando y é zero, x quanto é que é? X é 7. Então, quando y é zero, x é 7. Podiam ser também outros dois números. Então, tenho aqui dois pontos. O primeiro ponto é 0,7 e o segundo ponto é 7,0. Tenham cuidado. O primeiro ponto aqui, que é este aqui, este é x é aqui primeiro, 0. O y é 7. Esse é o primeiro ponto, não é? Agora, este outro ponto que está aqui, x quanto é que é? X é 7. E o y é 0. Os camaradas precisam ter cuidado para não fazer confusão. 7 0 é uma coisa, 0,7 é uma coisa, é um ponto. E 7 0 é outro, muito bem diferente. Pronto. Já tenho aqui as condições para traçar o primeiro gráfico. Esses dois pontos são os ingredientes suficientes que eu preciso que é para traçar a reta R. Não é? Então, para a reta R, eu só preciso desta tabelinha aqui. Já está. Então, quanto a R, já estou feito. Agora preciso da reta S. A reta S, não é? A reta S, então, é a reta cuja equação é esta aqui, a segunda. Eu vou escrever aqui a segunda equação. Mas ao escrever, vou isolar já y. Mas para não complicar os camaradas, eu vou escrever primeiro tal como ela está aí. Os camaradas facilmente se complicam muito. Igual a 3. Eu aqui não vou ser mais tão detalhista, vou diretamente ao assunto. Eu vou colocar esse y lá no outro lado, positivo, e este 3 vem para cá, negativo. Então será x, que permaneceu no mesmo membro, esse camarada vem para cá, subtrair menos 3, será igual a este y que foi para lá. Aí, y. Agora vou escrever a partir daqui. Y igual a x menos 3. Pronto. Então tenho já aqui isolado o y. Ou seja, aqui consigo ver que é uma expressão da função afim. Agora vou representar isso graficamente. Vou pegar também, vou mudar a cor aqui, para ficar bonitinho aqui. Aqueles estão pretos aqui vão ficar vermelhos todos eles. Não, vermelho não. Vou colocar um azulinho aqui. Pois. Então, eu aqui terei a tabela.
2 pontos são suficientes, não são necessários mais de 2. Muito bem. Então, eu aqui, pronto, se quiser, posso usar o mesmo caminho, né? Se x for 3, se x for 0, y de 0 como é que vai ser? Y de 0, o x é 0. Quer dizer que onde tem x eu vou colocar 0. Então, como é que vai ser? Vai ser assim. Y de 0 vai ser. O x é quanto nesse caso? É 0. Então, vai ser 0 menos 3. Ou seja, quando o x é 0, o y onde o x é 0, quanto é que é? É menos 3. Porque 0 menos 3 é menos 3. 0 é nada. Nada menos 3 é menos 3. Pronto. Então temos aqui menos 3. Menos 3. Quando x é 0, y é menos 3. Agora, e quando y é 0? Então eu venho aqui na equação. Quando y for 0, o x será quanto? Então venho para cá, aqui na equação. Onde tem y, vou colocar 0. E depois vou ver quanto vai dar x. Então vai ser assim. Vai ser o seguinte. Y, desculpa, deixa eu apagar esse camarada y, porque já sabemos que y é 0. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0. Pronto. Vamos embora. Então, vai ser assim. Eu vou transcrever isto aqui. Mas o y vai ser 0. Então, 0, que é o valor de y, vai ser igual a x menos 3. Neste caso, para isolar o x, basta esse menos 3 aqui. Passa para lá, somar. Então, fica assim, 3. Passou neste caso até aqui, né? Igual a x. Acabou. Se 3 é igual a x, então quer dizer que x igual a 3. Ou seja, se y foi 0, x igual a 3. Então quer dizer que nesse caso em que y é 0, x é 3. Então eu tenho aqui dois pontos. O primeiro ponto é x é 0, y é menos 3. O segundo ponto é este que está aqui. X é 3. E y é 0. Então, tenho aqui também os ingredientes que é para poder cozinhar o gráfico 2, por assim dizer. Estamos em condições de passar para a representação gráfica. Para a representação gráfica, nós vamos usar o GeoGebra. Se o aluno ainda não conhece o GeoGebra ou conhece pouco, então, quando o vídeo sobre o GeoGebra estiver pronto, o card vai aparecer aqui nesse instante, nesse mesmo instante. Então, o aluno pode visitar o vídeo e obter mais informações sobre o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, nós vamos simplesmente colocar os pontos e traçar o gráfico a partir dos pontos. Para o primeiro ponto, nós temos. Eu vou arrastar aqui este camarada. Para o primeiro gráfico, nós temos o primeiro ponto. O primeiro ponto é 0,7, não é? 0,7. O 0,7, ou seja, x é 0, y é 7. Então, o ponto é exatamente aqui. Conforme vemos aqui, 0,7. Pronto, está aqui. O ponto A é 0,7. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é 7,0. Lembram, não é? 7,0, cuidado. Aqui x é 0, y é 7. Aqui no 7,0, o x é 7 e o y é 0. Então, o ponto vai estar exatamente aqui. Então, já temos os dois pontos. Então, para ter uma reta, 2 pontos bastam. Agora vamos traçar uma reta. Vamos traçar uma reta a partir desses 2 pontos. Do aluno basta colocar a régua por cima dos 2 pontos e já está. Tenho aqui a reta. Olha, apareceu aqui a reta, que aqui nomeamos de reta F. Eu vou trocar o nome, porque lá nós usamos o... Eu vou colocar aqui R, que é para não fugirmos aqui, para não termos aqui o mesmo filho com 2 nomes. Então temos aqui a reta R, x mais y igual a 7. Lembra? Essa é a nossa primeira reta. Poxa, então, essa reta, ela aqui está representada algebricamente.
analiticamente. Agora, graficamente, ela é este menino aqui. Ela é esta menina aqui, desculpa. Assim é que está bonito. Agora vamos passar para a segunda reta. A segunda reta, os dois pontos são pedir para o aluno anotar exatamente o que é para ele saber de onde vêm esses pontos. A segunda reta, outra reta, que é a reta, chamamos de reta S. O primeiro ponto é 0, x é 0, y é menos 3. Ou seja, ele é para baixo. Ponto. X é 0, y é menos 3. Pronto. Tem aqui 0, menos 3. Está aqui o ponto. Que no caso é ponto C. Agora o ponto D. O ponto D, que é o segundo ponto, para a reta S, é 3, 0. Ou seja, x é 3, y é 0. Então o ponto é aqui. Então já temos os dois pontos. Com dois pontos basta colocar a régua por cima deles. Eu tenho aqui, basta posicionar a régua aqui por cima e pronto, o gráfico está traçado. Este é o primeiro passo. O primeiro passo é representar as duas retas ou as duas equações graficamente. Olha, temos aqui a equação. A equação é menos x mais y igual a menos 3. Muito bem. Que na verdade pode ser, ah, se eu multiplicar isto por menos 1, será x menos y igual a 3. Muito bem. Então, eu vou mudar também o nome aqui. Vou mudar o nome. Deixa eu ver a forma. É que eu quero que agora a equação apareça. Aqui não. Equação vetorial também não. Bom, vou apenas mudar o nome. Fica reta S. Reta S. Muito bem, reta S. Então, tenho aqui já a reta S. Entendam que esta aqui é uma das formas de escrever a equação 2. O primeiro passo está dado. Agora vamos apenas ver onde é que essas duas retas intersectam-se. Onde é que elas duas têm um ponto de interseção? É fácil ver que é aqui. É aqui. Que ponto é este? Este ponto é x aqui. X é 5 e y é 2. Então é o ponto 5, 2. X é sempre aqui. Y é sempre aqui. Cuidado. Os camaradas gostam de trocar. Não troquem. X é 5, y é 2. Então, o GeoGebra também consegue ver o ponto de interseção entre dois objetos. E neste caso, um objeto é esta reta e outro objeto é esta reta. Então, temos aqui o ponto. Que ponto é? É o ponto 5, 2. Onde 5 é o valor de x e o 2 é o valor de y. Então, está resolvido o sistema. Então, o método gráfico é assim: o aluno representa graficamente e depois o aluno simplesmente faz a leitura. Neste exercício, nós fomos muito delongados, porque o professor explicou bastante. Os outros dois exercícios, o professor vai explicar com mais calma. Por isso, para isso, teremos uma videoaula à parte, onde o professor vai explicar, vai resolver os outros dois exercícios com o aluno. Então, até aqui terminamos a nossa aula. A próxima aula, conforme o professor acabou de dizer, nós teremos a resolução deste exemplo 2 e também deste exemplo 3, pelo método gráfico. Então, clique no vídeo no final desta aula, porque vai conduzi-lo logo para a próxima aula, onde os exercícios 2 e 3 serão resolvidos, para que esse vídeo 1, que é o vídeo em que o método é explicado, não seja muito delongado. Então, muito obrigado pela atenção. Se ainda não nos conhece, visite o nosso site para ter mais informações sobre o nosso trabalho e as nossas modalidades também, como são as nossas explicações e o nosso acompanhamento acadêmico. Então, até lá e até a próxima aula. Tchau!